Então vamos lá, hoje a gente vai tratar, a gente vai resumir, né, a sessão do dia 3 de novembro de 2022 do TSE, em que a gente vai destacar principalmente o julgamento sobre fraude em cotas de gênero. Antes da gente entrar lá no julgamento propriamente dito, na sessão, eu gostaria de destacar o dispositivo em que, enfim, que vai ser analisado nesse recurso especial, que é o artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9504, que é aquele dispositivo que trata sobre a cota de gênero em registro de candidatura, né? Registro de candidatura, o limite máximo que pode ser inscrito, no caso aqui foi para vereador, né? É o número total de cadeiras, mais um, e desse total de inscritos, né, efetivamente, o partido deve registrar pelo menos 30%, que é o que diz aqui o parágrafo 3º, pelo menos 30% para candidaturas de gênero, né? Apesar da lei usar sexo, agora o termo mais adequado seria gênero. Então o que é que diz lá o parágrafo 3º? Que o número de vagas resultante da regra prevista lá no caput, né, tem que ter um número mínimo de pelo menos 30%, independente do gênero. A gente sabe que na prática acaba sendo o gênero feminino, tá bom? Então vamos lá acompanhar a sessão, vamos ver o que os ministros falam a respeito dessa questão. Foram julgados esses dois recursos especiais em conjunto, né? O 0600-812 e o 0600-817 de Cascavel, Paraná, na origem às eleições de 2020. Foi uma AGE, uma ação de impugnação judicial eleitoral, uma AGE lá na origem. A zona lá de origem julgou improcedente, depois o Tribunal Paranaense reformou e julgou procedente, né? Deu provimento para julgar procedente. E no recurso especial vamos ver o que o TSE tratou a respeito do tema. Eu queria destacar aqui o voto do relator, ministro Carlos Orbach, e aí depois a gente vai destacar o que o ministro Alexandre de Moraes, né, que isso estava no plenário virtual, ele trouxe para o plenário, mas a gente vai ver o destaque que ele fez também, o ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá rapidinho. E aí depois também, essa é a matéria de fundo, depois eu gostaria de destacar a questão processual, que é da execução imediata do julgado. Mas vamos primeiro para a questão de fundo. A diretriz jurisprudencial deste Tribunal Superior... E aí ele vai falar agora que as diretrizes, né, da fraude de cotas de gênero, né, ele vai dizer quais são os elementos da jurisprudência, vai citar um caso muito importante, que é um caso parâmetro, que é o chamado caso de Jacobina, na Bahia. Então vamos ver aqui quais são os elementos que eles citam e o precedente. É importante atentar que esses elementos, eles que vão nortear o julgamento de uma eventual fraude em cota de gênero. Definida há algum tempo já, no caso do agravo em recurso especial eleitoral número 0600-651-94, que é o conhecido caso de Jacobina. Esse que é o famoso caso de Jacobina, tá? É o 0600-651-94. É importante gravar esse número, que é o caso parâmetro, né? A Bahia, né? A nossa jurisprudência, revisitando esse tema, entendeu que era suficiente para a configuração da fraude à cota de gênero a presença de três circunstâncias incontrovertidas. Agora, são esses três elementos, né, que a gente sempre deve atentar para a análise da cota de gênero, da fraude em cota de gênero. Controversas, na linha do voto proferido, então, por Vossa Excelência, senhor presidente, que abriu divergência naquele caso. As três circunstâncias incontroversas que são indicativas da existência de fraude à cota de gênero são, na linha desse precedente, a obtenção de votação zerada das candidatas, que em outros precedentes nós já aplicamos a votação pífia, né? Prestação de contas com idêntica movimentação financeira e a ausência de atos efetivos de campanha. Ressaltou-se ser indisfarçável o propósito de burlar o cumprimento da norma que estabelece a cota de gênero a partir da conjunção dos fatos indicados na instância regional, naquele caso da Bahia, ante a inexpressividade eleitoral das candidatas, as quais não receberam sequer um voto, nem mesmo de si próprias, ausentes ainda indícios de tratar o caso de existência tácita da competição, né? Esse acórdão ele foi publicado, esse acórdão
Então, esses elementos aí que ele citou, né, que é a votação pífia, a gente teve casos que o TSE já encontrou, inclusive, de votação zerada, a votação pífia, a movimentação financeira suspeita, que é a movimentação que geralmente só consta recursos estimáveis em dinheiro, não há movimentação financeira. Nesse caso aqui específico, o partido sequer destinou recursos e tempo de TV para a candidata. E uma outra questão que a gente observa também é a ausência de atos de campanha, né? Se observa que a candidata sequer fez campanha eleitoral. Basicamente são esses 3 elementos que norteiam aí que se presume a fraude da cota de gênero. Agora vamos lá ver o destaque do ministro Alexandre de Moraes. Carlos Urbach. Porque esse destaque, o que acontece? Da tribuna, a parte levantou que a candidata não seria inexperiente, que ela já tinha movimentação política anterior, e como ela migrou de um outro partido para o PL, que é o partido aqui investigado, né, agora o recorrente, mas foi investigado na origem, como ela migrou para o PL, que ela já era uma candidata experiente, então isso por si só poderia superar essa questão da fraude de gênero, e é esse o destaque que o ministro Alexandre de Moraes vai fazer agora. Eu destaquei esse processo no virtual para uma análise mais detalhada, e já cumprimento os eminentes advogados que fizeram sustentações, doutor Paulo Henrique e doutora Juliana Bertoldi, em virtude das alegações de uma eventual, eu diria, plantação, né, de uma candidata de um partido em relação ao outro. Mas analisando detalhadamente, não me parece que possa ser imputado ao PL tamanha ingenuidade de eventualmente não ter percebido que uma candidata seria, entre aspas, plantada. Até porque, e por isso exatamente pedi a vista para analisar, o próprio PL não doou, não distribuiu nenhum recurso para a candidata, não destinou o direito de arena, tempo de televisão à candidata. Então não há como se dizer que não houve participação aqui do PL nessa candidata. Que é o que ele destaca aqui, que o partido sequer destinou tempo de TV para ela. Candidatura laranja. Ela não teve nenhum auxílio do partido. Mas ela fez campanha para um outro candidato de outra coligação. E o próprio histórico, aqui, devido à venda das informações que foram passadas da tribuna, ela também não é uma candidata experiente em política. Ela foi eleita por conselho tutelar. Mas ela havia... Que é o que ele fala aqui da experiência, né? Que ela não tem, e o partido alegou que ela teria uma certa experiência, né? E é isso que o ministro destaca. Em candidatura, em eleições anteriores, em 2016, apoiado um candidato do Partido Social Cristão, PSC, com isso foi agraciada com um cargo público, filiou-se ao PL e saiu pelo PL em coligação com o PSC, ou seja, ela era conhecida do PL, era conhecida do PSC, não teve aqui o fundo partidário, não teve o direito de arena. Me parece que não há como se afastar dos precedentes dessa corte em relação à fraude de gênero. Dessa forma, acompanho integralmente o eminente ministro Carlos Urbach. Então é isso, aí o ministro, ele, enfim, acompanhou, né, a fim de manter o acórdão lá do Paraná, que, enfim, cassou a chapa inteira, né, a consequência é a cassação, né, do registro da chapa inteira dos candidatos do partido, no caso, o vereador, em relação a essa cota de gênero. E agora eu gostaria de destacar ainda nessa sessão, que não foi a matéria de fundo, mas é a matéria processual também importante, que é a respeito da execução do julgado. O que diz aqui é a questão da execução do julgado. Como era uma AIGE, e aí esse recurso, por ser uma eleição municipal, né, então esse recurso era um recurso especial, porque teve o recurso ordinário, que foi o recurso eleitoral
para o Tribunal Paranaense. E aí, a partir de quando esse recurso é aviado para o TSE, ele se torna um recurso especial, em sentido de instância especial e não mais instância ordinária. E aí, o que diz o Código Eleitoral lá do artigo 257 no Código Eleitoral? Que, via de regra, os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo. Né? Via de regra, não terão efeito suspensivo e a execução ela se dá de modo imediato. Né? Então, a execução é imediata. No entanto, o recurso ordinário, no sentido aqui de instância ordinária, que nesse caso, como as eleições é de 2020, a instância ordinária é o Tribunal Paranaense. Nesse caso, o recurso ordinário de decisão que resulte em cassação de registro, que foi o caso, né, em cassação de registro, será recebido pelo tribunal com efeito suspensivo. Então, ok, então em tese lá no Tribunal Paranaense o recurso é efeito suspensivo, muito embora na origem não tenha sido cassada. No entanto, no Tribunal Superior Eleitoral, esse recurso, esse RESP, não tem mais o efeito suspensivo e é aqui o que vão dizer agora aqui os ministros. Vamos lá agora especificamente para essa questão da execução do julgado. Nesse caso aqui, afronta a lei. Nesse caso aqui, a parte vencedora, que agora seria recorrida, a parte vencedora entrou com um recurso adesivo para que essa execução se desse de modo imediato. Vamos lá. Verifica-se que, a despeito da manutenção da condenação dos recorrentes, subsistem interesse jurídico e utilidade para fins de análise do recurso especial adesivo interposto por José Carlos Xavier e José Oliveira de Souza, no qual se aponta a violação ao artigo 257 do Código Eleitoral. Da leitura do dispositivo do aresto recorrido, constata-se que, de fato, tal como alegado pelos recorrentes, o Tribunal Regional condicionou a efetividade do acórdão ao trânsito e julgado da demanda. Na linha da orientação firmada nesta... Aí que o tribunal lá de origem disse, né, do Paraná, que condiciona essa execução do julgado, ou seja, a recontagem de votos, enfim. A recontagem do quociente eleitoral, quociente partidário, é o trânsito em julgado, o que está em desacordo lá com o artigo 257 do Código Eleitoral. Nesta Corte, as decisões da Justiça Eleitoral que cassam o registro, o diploma ou o mandato de candidato eleito em razão de prática de ilícito eleitoral devem ser cumpridas tão logo haja esgotamento das instâncias ordinárias, ressalvado a obtenção de provimento cautelar perante a instância extraordinária. Com efeito, segundo estabelecido no artigo 257, parágrafo 1º do Código Eleitoral, a execução de qualquer acórdão em regra... Citando aí o 257, né, que foi que a gente destacou. A regra deve ser feita imediatamente. O parágrafo 2º do referido dispositivo é claro ao estabelecer que o efeito suspensivo se aplica apenas na hipótese do recurso ordinário. Ante o exposto, nego o provimento ao agravo de Érica Terezinha Covitz Claro e ao recurso especial eleitoral do Partido Liberal, Municipal e outros, e dou provimento ao recurso especial adesivo para determinar a execução imediata do acórdão regional. Determino, inclusive, a comunicação com urgência ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Como voto, senhor presidente. Então é isso aí, né? Enfim, o recurso, né, foi julgado desprovido, né, mantido lá o acórdão regional, que cassou a chapa, sobre essas duas questões, né? Mantendo a fraude, né, confirmando a fraude, e, por fim, mandando que a execução do acórdão ocorresse de forma imediata. E agora, para a gente finalizar, outro destaque dessa sessão foi a proclamação dos eleitos, né? O comentário do presidente sobre a proclamação dos eleitos, que, como essa sessão foi a primeira sessão pós segundo turno, então houve a proclamação, né, dos eleitos. Aliás, a proclamação já tinha ocorrido no domingo, mas houve um comentário sobre essa proclamação e os protestos, as manifestações que se seguiram após essa proclamação. Então vamos lá ver as falas do ministro a respeito, que também foi um destaque importante. Fiscalizado o fizesse e o Tribunal de Contas da União obteve 4.161 boletins impressos, selecionados aleatoriamente. Aproximadamente 5,8 milhões de informações foram comparadas e, afirma o Tribunal de Contas da União, nenhuma divergência foi encontrada. Nesse momento, o ministro estava fazendo
enfim, estava fazendo um comentário sobre diversos meios de auditorias externas, né, tanto de órgãos internacionais, né, como a Organização dos Estados Americanos, a OEA, a missão da OEA, e também, nesse caso, o Tribunal de Contas da União, que faz aquela comparação dos boletins de urna com a apuração eletrônica. Muito importante para demonstrar, seja com os observadores internacionais, os observadores nacionais, como a USP, por exemplo, e o Tribunal de Contas da União, a total transparência com que atuou o Tribunal Superior Eleitoral. E atuou com total transparência porque a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, tem absoluta certeza da confiabilidade das urnas eletrônicas, como novamente foi demonstrado nessas eleições. As eleições acabaram, o segundo turno acabou democraticamente no último domingo, o Tribunal Superior Eleitoral proclamou o vencedor será diplomado dia 19 até 19 de dezembro e tomará posse dia 1º de janeiro de 2023. Isso é democracia, isso é alternância de poder, isso é Estado republicano. Não há como... E agora que ele vai, enfim, fazer críticas bem duras, né, aos protestos que se seguiram, mesmo porque a gente deve lembrar que não houve, né, nem no primeiro turno nem no segundo, nenhuma impugnação formal dos resultados. É isso que é interessante, não houve nenhuma impugnação formal. Então, exatamente por conta disso que ele fala, né, que vai haver a diplomação e depois a diplomação é feita pela Justiça Eleitoral e a posse pelo Congresso Nacional ou pelas assembleias, no caso dos respectivos estados. Se contestar um resultado democraticamente divulgado, com movimentos ilícitos, com movimentos antidemocráticos, com movimentos criminosos que serão combatidos e os responsáveis apurados e responsabilizados sob a pena da lei. A democracia venceu novamente no Brasil e quero parabenizar o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, todos os juízes eleitorais, os membros do Ministério Público Eleitoral e, mais do que isso, parabenizar a sociedade, as eleitoras, os eleitores, que em sua maioria massacrante são democratas. Uma questão interessante também é que esse o ministro destacou, é que essa eleição foi a eleição que, comparada ao primeiro turno, teve menos abstenção, né? Então, as pessoas foram votar muito mais no segundo turno do que no primeiro turno. Acreditam na democracia, acreditam no Estado de Direito, compareceram, votaram em seus candidatos e aceitaram democraticamente o resultado das eleições. Aqueles que criminosamente não estão aceitando, aqueles que criminosamente estão praticando atos antidemocráticos serão tratados como criminosos. E a sua responsabilidade, as responsabilidades serão apuradas. Agradeço a todos. Então, é isso aí, né? A gente destacou principalmente a questão da fraude, né? Da cota de gênero. Essa questão, por último, é um destaque que mereceu ser feito, mas para a questão de repercussão do direito eleitoral, propriamente dita, não há maiores importâncias. Tá bom? Então é isso, a gente vai toda semana resumir os julgados do TSE que correram na semana anterior. Se você quiser se aprofundar em direito eleitoral, a gente vai disponibilizar aqui, está na descrição do vídeo, o curso completo de direito eleitoral, curso de prestação de contas, enfim, curso de propaganda eleitoral, tá bom? Eu sou Valber Oliveira, professor de direito eleitoral e mestre em direito constitucional. A gente se vê numa próxima e um forte abraço.